Então agora é só participar. Dedicamos todo esse primeiro bloco à Vanessa e a sua dissertação de mestrado, que é a relação entre o ciúme romântico e a satisfação conjugal. É isso o tema, né, Vanessa? Boa tarde, viu? Obrigada por você estar aqui com a gente. Primeiro eu queria saber por que você se interessou por esse tema. Como é que surgiu essa vontade? Você, junto com a sua orientadora, como é que foi isso? Você chegar a essa conclusão? Não, queremos pesquisar isso. Você disse que queria pesquisar esse tema e aí foram em frente. Então, o desejo de estudar alguma coisa sobre relacionamento surgiu na minha experiência de trabalho de 1 ano no Centro de Referência Maria do Pará, né, que é um centro que atende mulheres em situação de violência doméstica. Então, numa equipe interdisciplinar, nós atendíamos mulheres, tentávamos trabalhar o empoderamento dessas mulheres para tentar tirá-la dessa situação de violência de uma maneira diferente da delegacia da mulher. Né? Antigamente, as mulheres tinham muito medo de fazer a denúncia, de ir para a delegacia e ter esse contato nesse contexto. Né? Então, o centro era uma oportunidade dela fazer essa busca de sair da situação de violência sem precisar ter contato com a polícia. Aí, nesse trabalho, nessa experiência, foi surgindo eu fui pesquisando ideias. Pessoas, né, que pudessem estar me orientando e encontrei a professora Regina Brito na Universidade Federal do Pará, que ela trabalha com relacionamentos amorosos, entre outras coisas. E dentro do grupo de pesquisa, a gente precisa ter um foco, né? Claro. E aí eu decidi pesquisar sobre o ciúme, né? Por que o ciúme, né? Que eu ouvia muito no relato das mulheres. Por que aparentemente, né, o senso comum nos diz que ele é algo tão prejudicial à espécie humana, por que ele ainda hoje a gente persiste? Ele é prejudicial, o ciúme, ou tem algum aspecto assim mais favorável, melhor? O questionamento veio do que eu ouvia as pessoas dizerem, né? É o seguinte, então, da sua pesquisa, sim, ou do seu entendimento, o ciúme tem só aspectos negativos, ou ele tem aspectos positivos? Porque o pessoal diz assim, cara, quem gosta tem ciúme, tem umas coisas populares aí. O ciúme apimenta a relação, tem essa história também? O que é? Não, durante a pesquisa, né, a gente percebeu na literatura que ele não é esse, como Shakespeare diz, né, ou o monstro dos olhos verdes, né? Então, algumas pesquisas colocam ele como algo benéfico e outras como algo maléfico, nesse sentido. O que é benéfico no ciúme? Seria um dos elementos do relacionamento que poderia contribuir para aquele casal se manter juntos e tudo, essa união, para manter a união do casal, com alguns outros objetivos dependendo do relacionamento, né? Algumas outras pessoas colocam ele muito para o lado maléfico, da questão da violência, né? O ciúme traz violência, o ciúme leva a mulher à depressão, o marido ciumento, ou o marido, que a mulher que é ciumenta demais não consegue manter o seu parceiro. Mas a gente encontrou na pesquisa que não tem esses dois, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ele pela pesquisa, ele é um dos elementos essenciais para o relacionamento, né? Ele é um dos elementos essenciais? Pela a nossa teoria... Pela sua pesquisa, né? Segundo a sua pesquisa. Segundo a minha pesquisa. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, né? Para a pesquisa, para a minha pesquisa, a gente utilizou como base a chamada psicologia evolucionista, né? Então, a gente vem buscando elementos biológicos desde a evolução humana. Então, a minha pesquisa, ela vem buscando elementos não ontogenéticos. Eu não estou estudando aquele indivíduo, aquele caso, mas sim filogenéticos de toda a espécie humana. Por que esse mecanismo, por que esse elemento, por que essa emoção, esse sentimento persiste até hoje, desde os nossos antepassados? Então, ela vem mostrando que foi necessário, né? É um mecanismo que foi necessário, que foi sendo construído, a espécie humana, ela adaptou mecanismos psicológicos que mantiveram alguns comportamentos que hoje a gente caracteriza como ciúme. Esses comportamentos são necessários para a manutenção do relacionamento.
Mas não sei se nessa tua pesquisa, por exemplo, essa característica é uma característica da sociedade ocidental, em outras sociedades, essa questão da posse, né, dessa relação de casamento tradicional, não só ocidental. Ou existia em outras culturas, né? Você chegou a ver isso também? Sim. Tem um pesquisador muito famoso dentro da área, né, que é David Buzz, e ele fez essa pesquisa sobre o ciúme em várias sociedades, né, não só ocidentais. Ele pesquisou em 11 países, que no momento eu não estou recordando, mas que vai desde o Ocidente ao Oriente. E ele encontrou... É um sentimento universal. E ele chama o ciúme como um sentimento universal. Agora, você fala também que, essa dissertação, segundo a informação que tem aí, sobre que o ciúme funcionaria como uma espécie de estratégia de manutenção da relação. Sim. São estratégias utilizadas para manter essa relação. O que é isso? Como é que isso funciona? São táticas de retenção do parceiro. Eita. Falando... Táticas de retenção. Ou de guarda, porque na tradução, né, quando a gente traz do inglês para o português, a gente pode utilizar a retenção ou guarda. Então, eu tenho um relacionamento amoroso. É bom deixar claro que toda essa situação não é algo que eu realmente penso sobre isso. Planejado. Planejado, não é planejado. Então, mas eu tenho um relacionamento. O mecanismo psicológico da minha fisiologia enquanto mulher necessitam de um homem, um bom provedor, um homem que eu possa casar, ter filhos e que ele vai me ajudar a cuidar daquela prole. Então, dos meus filhos. Isso é o que diz a psicologia evolucionista. Então, eu vou fazer um investimento naquele relacionamento. Eu preciso ver o homem, ver um tipo ideal. Eu me interesso geralmente por homens que aparentemente me dizem que ele vai ter condições de me ajudar, vai ter condições de investir emocionalmente, financeiramente no relacionamento, que ele vai cuidar daquela prole, que ele tem saúde. E aí, por eu fazer um investimento também da minha pessoa naquele relacionamento, eu começo a ter táticas de retenção do parceiro. E o homem faz? Da mulher, no caso, o homem geralmente, né, segundo a teoria, ele quer uma mulher que lhe dê filhos. Uma mulher que lhe dê filhos. E isso ele vai observar mulheres mais novas, que têm possibilidade, que são férteis, né? E aí algumas características, né? O nosso mecanismo, o nosso cérebro vai identificando, lembrando sempre que isso não é algo planejado, né? São adaptações evolutivas. O estilo de corpo da mulher, estilo né? De corpo, que os homens cintura identificam, quadril, cintura quadril, aquela proporção isso. e tal. Não, mas aí é pensando na história da continuação da espécie, né? Que ela é uma mulher que vai lhe dar filhos saudáveis e tal. Que indicaria ser uma mulher lá ainda nas cavernas e tal. A mulher vai dar filhos. Porrada na cabeça, e o homem cabelo, né? Eu me lembro dessa época. Você usa o conceito de filme romântico nessa dissertação, né? Existe um filme romântico e um filme que não romântico, que não me possa ter? A gente utiliza o filme romântico para enfatizar que é um sentimento que a gente está trabalhando com seres humanos, porque o ciúme ele foi identificado em outras espécies que não humanas. Mas nada de romantismo entre os cachorros, gatos. Não, a gente utiliza esse conceito, ciúme romântico, para identificar entre humanos, para ficar claro. Porque a gente encontra em outras espécies. Agora, existe uma distinção entre o ciúme masculino e feminino, por exemplo, em relação a pulada de cerca do homem, porque ele é mais sexual, a mulher é mais... Como é que é essa coisa? Segundo a psicologia evolucionista, nós estamos em cima dessa história, né, gente? Deixando claro que é uma teoria que foi buscada, né? A psicologia evolucionista, porque ela conseguiu responder outras questões, que não só sociedade, a gente vai buscar mesmo a questão adaptativa, evolutiva, mecanismo, fisiologia do organismo. Então, a gente pensando na diferença entre homens e mulheres,
Existe sim a diferença mais significativa é que o homem ele tem um ciúme mais sexual e a mulher tem um ciúme mais emocional. O que seria isso? Se a gente pedir para um homem pensar na mulher que ele ama, na namorada dele, na esposa, pensar dela, de repente, trocando cartas com um outro companheiro, não tendo nenhum contato, um amor platônico, ele vai sentir um incômodo. Mas se a gente pedir para ele imaginar essa mesma mulher tendo relações sexuais com esse homem, aí o incômodo vai ser mais forte. E numa mulher é o contrário. Se a gente pede para ela imaginar um parceiro dela, o homem que ela ama, apaixonado por uma mulher, mas não tendo contato, na verdade, muito apaixonado por uma mulher, declarações de amor, cartas, ela vai ter um incômodo maior. Mas se ela pensar nesse marido, não, ele tem relações sexuais com aquela outra, mas ele não vai me abandonar, o sentimento dele, o amor dele é por mim. Quando a gente pede para escolher, o homem, ele vai escolher, vamos dizer, que ele faça uma escolha. O ciúme sexual é o que mais incomoda. E da mulher é o emocional que mais incomoda. Isso é teoria, né? Porque na prática... como é que se diz? Diferença. Não, estou dizendo, há controvérsias, né? Sim. Mas, enfim. Às vezes, se vocês perguntarem, tipo assim, você, no seu trabalho lá, vocês conversaram, fizeram... Como foi um pouco a metodologia? A pesquisa, como é que foi a sua pesquisa? Você conversou com 200 pessoas, né? Entrevistou, é isso? Não foi uma entrevista, né? Por conta de um N, né? De 200 pessoas, eu precisava de casais. Então, às vezes, o marido aceitava e a esposa não, e vice-versa. Então, a pesquisa, a metodologia foram questionários, né? Dois instrumentos, um para medir ciúme e outro para medir a satisfação desse casal. Cada um respondia o seu, né? Era individual. A pesquisadora tomou o cuidado, assim, né? De que fosse entregue no envelope, porque, eu não vou responder isso que meu marido vai ver, eu não vou responder envelope lacrado. Já não tinha mais veracidade. Então, a gente deixou bem claro para os participantes que a pesquisa ia ser entregue, eu fazia questão de buscar, né, os envelopes, se eles quisessem, né. Teve marido que pediu, não, vem buscar aqui no meu trabalho, porque eu não quero entregar para ela, te entregar. Então, essa foi a metodologia. Então, eu acredito que a resposta tenha sido muito sincera, né, de todos os meus participantes. Então, foram questionários. Um ia medir nível de ciúme e o outro nível de satisfação. O questionário a escala de ciúme romântico de Ramos, que é um professor daqui. Pois é, a escala de ciúme romântica, isso? Isso. É uma escala. Isso. Como é que funciona isso? Eram 52 frases que o participante teria lá a opção de dizer se ele concordava, muito, pouco, e as frases, exemplo, se... Diz uma frase para a gente. Se você está numa festa e a sua parceira ou seu parceiro recebe um elogio de uma outra pessoa, você concorda com isso? Você aceita? E a gente teria as opções, né? Se a pessoa acha isso normal ou não acha. Isso já incomoda um pouco. Se incomoda um pouco ou não. Então, encontrar uma foto de um ex-namorado na bolsa da sua mulher. Aí já é mais complicado. O elogio. Agora, a foto do ex na bolsa ainda. Eu estou lembrando que tem uma propaganda agora da época da Copa. Eu estou pensando na novela agora, em família, mas eu acho assim, né? Eu acho sutil nesse sentido. A pessoa está telefonando, o cara está no bar sozinho, e ele diz assim, ela diz, vem pra cá, eu tô aqui com o Alvinho. Eu disse, que Alvinho? Ei, bola na costa. Esse é um exemplo de tática de guarda, porque uma das táticas de guarda, você está monitorando o parceiro. Então, eu ligo, oi amor, você está onde, né? O que você está fazendo? Então, isso aqui com o Alvinho, isso é um exemplo de táticas de guarda, táticas de retenção, né? Do parceiro. O comercial é um exemplo de tática. Ele é bem sutil, ele é bem feito nesse sentido. A narrativa dele é bem interessante. Você já viu? Ele deixa assim no ar essa questão do ciúme. Agora, pelo que eu vi aqui nas respostas desses casais que você entrevistou, 73% das mulheres têm ciúme moderado. Sim. Né?
Aí 63% dos homens é que tem ciúme moderado. Aí já cai para 10%, né? As mulheres são, segundo a sua pesquisa, esse universo, você pesquisou, as mulheres são mais ciumentas que os homens, né? Ainda que seja uma diferença de 10%, né? A gente atribui isso ao nosso N, que foram 200 pessoas e 100 casais, né? Então, mas o que vem antes, são 5 níveis de ciúme. É o ínfimo, o leve, o moderado, o intenso e excessivo. O ínfimo é um ótimo. Então, eu sinto ciúme ínfimo. Eu acho que eu sou do ínfimo. Ficou da média de moderado para intenso e excessivo. As mulheres têm esse percentual que ela citou para frente, né? E os homens, o percentual um pouquinho para trás. Como assim? Então as mulheres têm de moderado para cima, excessivo. Para excessivo. Mas assim, pouca diferença. O ínfimo, mulheres têm 5% e homens têm 1%. Então, essa diferença. O que caracteriza o ciúme ínfimo? Dá para dizer? Não. Essa é a escala de vocês. Essa é a escala, né? Então, dependendo da resposta dos participantes, o respondente, ele tem esse ciúme ínfimo, ou ele tentou mascarar algumas situações. Então, mas tem pessoas que são mais ciumentas, claro, do que outras, né? Isso aí Mas o que é interessante é que todos, né, apresentaram níveis de ciúme. Mas quem é que não sente ciúme? Essa é a pergunta. Estou perguntando para o telespectador também. Inclusive, alguém disse já que essa coisa tem a ver também com segurança. Quanto menos mais segura dessa parceiro, maior. Porque o ciúme é um casal e um rival. Do perigo. Filho pequeno para ter que criar. Não. As dificuldades da pessoas aceitam convites. Utiliza aquele Não, mas ele está perguntando sociais, porque se você escolheu casais heterossexuais de tanto a tantos anos. A minha pesquisa é com heterossexuais. Nível socioeconômico, o único critério era pelo menos nível fundamental incompleto para ter condições de ler os instrumentos e responder de maneira adequada. A idade você também A idade de 18 a 65 ou 68 anos, que é o que o IBGE utiliza, a gente vai analisando, né? Não excluiu os menores de idade. Então, alguns critérios sociais foram... O corte foi conforme a pesquisa mesmo que o IBGE coloca. O nível social também a gente não fez. A gente faz uma lista depois, coloca a classe social, mas não teve esse critério. Você tem algum... Dentro da tua pesquisa, você acha algum tipo de pergunta sobre como as pessoas lidam com o seu próprio ciúme? Porque eu penso que o ciúme é uma coisa pessoal. Às vezes ela não tem nem a ver com o parceiro. É como é que as pessoas lidam com o seu próprio ciúme? Não teve nenhuma pesquisa aberta, mas é interessante a sua pergunta, porque lendo, né, na literatura, eu ouvi uma terapeuta dizendo assim, eu atendia casais que mulheres iam pro meu consultório dizendo que o marido dizia que ela era louca, desequilibrada. Mas, quando eu atendi os casais, eu percebia que ela tinha todos os motivos, porque ele confessava, depois que, no final da terapia, ele já confessava que ele realmente aprontava as coisas que ele aprontava e que ela dizia, ele dizia que ela era... Entende? Então, não tem essa pergunta como você colocou, mas quando eu pego os meus questionários e vejo o perfil das respostas deles,
a gente começa a entender, mesmo perguntas fechadas, começa a entender, de repente, o que aquela mulher, qual é o nível de ciúme, se realmente foi mascarado, pelas próprias respostas da escala de ciúme. Por exemplo, como a gente disse assim, receber um elogio em festa, tudo bem, mas quando vai perguntar se você achar uma foto da ex-namorada dele na carteira dele, aí ela já marca aquilo ali com mais... não incomoda pouco, incomoda muito. Então a gente começa a perceber pelo perfil mesmo das respostas fechadas. Uma coisa, o certo é o seguinte, não sei se é assim, se você identificou, o que eu vou te perguntar. Porque, na verdade, e até por experiência pessoal, você sabe quando você está ameaçado. Quando aquela pessoa que, cara, a menina lá se engraçou, tá, ele tem capacidade de concorrer contigo, sabe? Você não tem, poxa, esse cara é páreo para mim. Então, cara, estou um pouco... Pare para mim. Então, meu ciúme, minhas táticas são de tal forma. Quando você não tem, isso não é páreo para mim, você diz, não vou nem prestar atenção para isso. Você identificou que existe uma certa identificação de quando há risco, quando há perigo, entendeu? E quando não há, por exemplo? A nossa própria natureza humana, ela consegue reconhecer os rivais em potencial. Aqueles que têm alguma chance Geralmente, algumas características mais comuns, né? Se eu sou um cara baixinho, né, magrinho, e vejo um homem, interessado na minha companheira, que tem porte, que tem altura, que tem dinheiro, ele é um homem potencial para prover as necessidades dela enquanto provedor. Agora, tem aspectos também intelectuais, tem aspectos do tipo que não são só provimento material, né? Que eu acho que talvez eu estou falando isso porque, por exemplo, eu sou baixinho, entendeu? O meu ciúme, quando eu tenho, leve, ele não é em relação aos homens altos, poderosos, é outra coisa, são outras histórias. São outras histórias, isso que eu estava perguntando. Não, sim, a questão financeira, a questão intelectual está ligada à questão financeira. Eu penso, não, essa pessoa inteligente, ele tem potencial para ganhar dinheiro, para poder me prover. Mas isso tudo são pensamentos que vêm desde os nossos antepassados, né? Lá na época da savana, da África, então eu precisava de homens fortes que fossem capazes de ir à caça, matar o leão, né? Matar o leão. Isso, e trazer o meu alimento e me proteger. Né? E aí a gente ainda tem esse jeito. Hoje existem outras maneiras dessa proteção, né? Que aí envolve recursos, inteligência, né? Capacidade de trabalho, enfim. Sim. Está revestido para nosso tempo moderno, né? Para nossa atualidade. Alguém gosta de sentir ciúme? Eu acredito que quando ele não está nesse nível excessivo que a gente busca, que eu não trabalho, que eu não vou a fundo na minha dissertação, porque já vai para um lado um pouco mais patológico, já é mais ontogenético, eu já tenho que estudar mais um indivíduo, a situação dele, a sociedade, a experiência de vida dele. Não é gostar e não gostar. Eu tenho esse mecanismo na minha estrutura cerebral que foi selecionado ao longo da evolução humana. E aí o que eu tenho que fazer é organizar, ver as minhas táticas, tentar um equilíbrio, porque às vezes até mesmo aquele que diz assim, eu não sinto ciúme, mas a fisiologia dele responde a isso. Eu posso não tomar atitudes, né? Ter as minhas práticas, mas o meu cérebro, o meu coração bate mais forte, a gente sente aquela famosa sensação de borboleta no estômago, a minha mão fica fria. Então, são neurotransmissores e hormônios estão agindo no meu organismo, independente de eu tomar ou não a atitude. Físico, né? Isso. E eles não disseram se essa sensação é uma sensação desagradável ou não, que é isso que a Esther queria saber, na verdade, essas pessoas dizem, não, eu não gosto de sentir isso, mas eu sinto porque... Dependendo do nível, essas sensações fisiológicas, elas podem se tornar desagradáveis. Não sei se concorda comigo, quando fica nesse nível assim da propaganda, que alvinho, essa ainda é um nível razoável, né? Quer dizer, leve, né? Sim. Agora, ciúme pesado, aí já complica. Né? Dependendo do nível, né? Se ele ficar no nível excessivo, se ele tiver muitas essas transformações, essas reações
neurológicas, os neurotransmissores, a fisiologia dela começar a responder de uma maneira que o corpo dela, né, já começar a sentir incômodo, aí sim, a pessoa com certeza não vai gostar. Esse percentual de violência, ninguém gosta muito, né? O percentual de violência contra a mulher, esse percentual é o ciúme que é o percentual maior da causa Acho da que a violência pesquisa contra a dela mulher? não foi nesse sentido. Não, mas ela trabalhou lá A pesquisa não foi nesse sentido. Não, mas você trabalhou no setor lá que atendia, então eu estou perguntando até por uma coisa meio empírica. Aí já meio... é a sua experiência lá Sim, e a experiência que eu os tive relatos. lá no Maria do Pará demonstravam muito na fala das mulheres. Ele não deixa eu sair porque ele tem ciúme de mim. Ele não deixa eu trabalhar porque ele tem ciúme de mim. E aí, certamente, outros elementos do relacionamento, vários, não tem como estar enumerando aqui, mas outros elementos contribuíam, sim, para a violência. Mas a minha pesquisa, eu não cheguei a investigar qual o ponto, né, da questão de chegar para uma violência contra a mulher. Você, na verdade, pesquisou o grau de ciúme dessas pessoas, desses casais, e o quanto e relacionou esse grau de ciúme com a satisfação deles em relação ao relacionamento amoroso. Sim. E aí o grau de satisfação também é um grau alto, né? Pelo que eu estou vendo aqui, os percentuais. Está todo mundo satisfeito. Muito satisfeito. Mesmo com um pouco mais de ciúme ou menos, mas estão satisfeitos. Sim, né? essa diferença, por que a satisfação? Justamente por ouvir. Será que o ciúme só está relacionado à violência, à insatisfação no relacionamento? É o motivo de causa de separação de casais? Então vamos ver se o nível de ciúme dele está acusando uma insatisfação. E não foi isso que a pesquisa demonstrou, né? Eu utilizei um teste chamado análise de correspondência, por conta do N ser pequeno, né, 100 casais, mas a análise de correspondência conseguiu me mostrar que os poucos casais que apareciam com ciúme excessivo estavam mais próximos das pessoas que estavam satisfeitas. Mas eu preciso, né, investigar um pouco mais, mas é uma perspectiva. Então, homens com ciúme excessivo... se aprofundar nisso. Homens com ciúme excessivo tinham mulheres mais próximas, porque é um quadro em 3D. E aí, então, a bolinha aqui do homem excessivo estava muito próximo da mulher muito satisfeita com o relacionamento. Diferente daquela que estivesse pouco satisfeita. E o contrário também. Isso quer dizer, em outras palavras, que nos relacionamentos em que os homens são mais ciumentos, as mulheres se declararam mais satisfeitas com a relação amorosa. A perspectiva é essa. Isso é brabo. Precisa ver lá. Pesquisar. Acho que a mulher se sente valorizada, né? Aí tem mulheres que não suportam, outras que se sentem, acho que, valorizadas, mas aí tem aquela história que daí começa o ciúme ser excessivo, começa a proibir a mulher de fazer muita coisa, aí é que é complicado. Aí começa que bater também faz parte do ciúme, né? Aí a coisa e do amor, aí é que a coisa desanda, né? Acontece que, como eu discuto com as minhas colegas de pesquisa, eu percebo pelos meus questionários assim, pode até ser excessivo. De repente, aquele homem que teve um ciúme excessivo e a mulher que está mais satisfeita é aquele homem que ele não liga assim, olha, vem pra casa, o que tu tá fazendo? Eu não quero que tu saia. Mas esse amor, vem logo, né? Ele não é aquele homem que liga de manhã, de tarde, de noite, brigando com ela. Onde tu tá? Tu não chegou em casa, não fizestes isso. Mas é aquele homem que liga, você já almoçou? Onde você tá? Aí de tarde, e aí, como é que tá? Tá terminando? Então, ele pode ter esse nível excessivo, mas as táticas de retenção deles são carinhosas. As estratégias de retenção As estratégias de retenção mais inteligentes e carinhosas. Isso, né? aí que já está fora da violência. Né? A questão da violência, ela é um pouco à parte, né, do que eu estudei. Ela precisa de uma investigação mais diferenciada. Então, ao contrário, os que têm um pouco ciúme, um pouco ciúme, as mulheres ou os homens são menos satisfeitos com esse relacionamento? Foi o que indicou, o teste indicou isso. Por quê? Possivelmente, aquele homem que não demonstra o ciúme, aparentemente ele não demonstra interesse, ele não está satisfeito com a relação, ele não está preocupado.
Então, É um negócio meio perigoso. a mulher porque não as se sente pessoas valorizada. Tende a Porque começar a ser... pessoa não se sente valorizada, é isso que eu estou dizendo. A mulher não se sente valorizada. Mas é só esse o indicativo de valorização, porque esse é um negócio meio... Não, essa é um dos afirmação... indicativos, já não é? Indicativos de satisfação. Tá certo. E aí é uma outra história. Tem pergunta, Marcela? Eu tenho um Pra gente ir no comentário. intervalo, diga lá. Comentário Paraguaçu Elleres. Olha, professor Paraguaçu, o que ele tem a dizer sobre o ciúme? Quero saber. Ele diz assim, Renata, Ó. você conhece a mocinha com quem casei. E uma vez eu pedi e ela deixou admirar uma mulher linda que passou perto de nós. Acho que basta amor e humor que o resto vem sem dor. Que é até Tá poeta. certo, é. Quadrilha. Quando a mulher se sente valorizada, né, sabe que... Mas é o que eu falei, pode haver que eu essas- perguntava para ela, se você sabe o que você vale e quanto vale para o outro, sabe, eu acho que isso autoriza você dizer assim, não, cara, eu não estou correndo perigo. Mas a gente não pode esquecer, ela pode ter deixado, mas as reações fisiológicas dela ninguém sabe. Ela pode ter tido controle, mas o que foi que reagiu... Ela pode ter tido autocontrole e não demonstrar, porque tem isso também, né? Não demonstra. Agora, deixa eu perguntar uma última pergunta. Para a gente encerrar o bloco, João, senão eu vou perder o controle. Toda relação, toda relação de amizade, então, interesses lícitos, né, em jogo, né? Então, nesse caso, o amor também, e o amor conjugal, enfim, ele também é fruto de interesses que estão ali negociados. Como é que você percebe essa história? Sim, né? Até na própria dissertação a gente fala um pouco do amor, né? Que ele seria também uma evolução, né? Um mecanismo que evoluiu para manter as pessoas unidas São por um interesses, então, né, negociados. determinado período para que conseguisse criar a prole. Então, um dos interesses poderia ser esse, né? A criação dos filhos, né? E aí o amor evoluiu, a satisfação. E como eu estou criando, eu tenho um amor e o mecanismo do amor não estava sendo suficiente, porque as puladas, vamos dizer assim, as puladas de cercas continuavam ocorrendo, eu precisava de mais alguma coisa, mais um elemento. E aí o ciúme poderia ter sido um mecanismo também que foi selecionado. Sabe lá qual foi a primeira demonstração de ciúme, né? Lá Puxou pelo cabelo e deu uma pancada com aquele... Eu tenho receio de falar isso, porque eu sempre penso na questão da violência, enfim, mas aqui nós estamos fazendo uma brincadeira. Brincadeira, mas foi assim, lá na caverna foi assim. Não, com certeza foi logo. Entendeu? Não, pensando na cena, enfim. Vanessa, você pretende continuar estudando por aí, por esse tema, aprofundar, fazer doutorado? Pretendo. A gente tem um projeto de fazer o doutorado no novo programa que abriu na... Mas ainda nessa linha das relações Aí amorosas? neurociência do comportamento. Então aí eu quero buscar mais esse lado da fisiologia. Sei lá, ressonância magnética, hormônio, fazer medição para ver o que a pessoa sente, o turbilhão lá que sente. Na verdade, né? O que ela está sentindo lá em cima. Isso, não só o que ela escreve, mas o que o órgão que ela realmente dela... sente e muitas vezes não diz, né? E camufla e disfarça. Muito bom, eu acho bacana. E obrigado por você ter vindo, viu? Agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, te agradeço muito. Você vai continuar aqui com a gente hoje. Ainda a Vanessa Alcântara Cardoso conversou conosco, é mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento, é psicóloga e esse é o resultado, essa pesquisa é resultado da dissertação de mestrado